Oi, gente. Eu espero que esse vídeo seja diferente, né, de tudo que você já tem ouvido falar. E eu acredito que vai ser sim diferente, porque eu, pelo menos, ainda não vi ninguém comentar nada dessa perspectiva, sabe? Comentar sobre essa situação de acordo com essa perspectiva. Eu quero começar contando pra vocês uma coisa que aconteceu comigo há um pouco tempo atrás, é recente. Que eu estava passando, enquanto eu passava por um momento de aprendizado com Deus, uma coisa que ele falava muito ao meu coração é que era um tempo de desacelerar. E aí aquilo não saía da minha mente, essa frase, sabe? Tempo de desacelerar. Na época eu realmente me sentia como se viesse a imagem na minha cabeça de que eu estava num caminho normal, fazia as coisas com mais pressa, como se estivesse correndo para fazer as coisas. Aí fazia um pouco aqui, fazia um pouco ali. E naquele tempo em que eu estava vivendo, era um tempo de desacelerar. Mas não é parar. Era desacelerar. Eu não tinha parado, eu estava caminhando ao invés de correr. E aí, ontem eu estava falando com Deus sobre toda essa situação. E novamente fui lembrada dessa frase. Que o que estamos vivendo agora é um tempo de desacelerar, não é de parar, é de desacelerar. Porque se você parar para pensar, a gente corre para todos os lados. Se você parar para pensar, a gente sempre tem uma coisa para fazer, sempre tem um compromisso para ir, sempre tem algo a cumprir. A gente corre daqui, corre dali. Para pensar como era a rotina antes. Temos um tempo para acordar, temos os nossos afazeres, a nossa rotina, o caminho de ir para o trabalho, para a faculdade ou para a escola. Temos a nossa função lá para cumprir. Aí fazemos o mesmo caminho para voltar para casa. Chega em casa, tem uma rotina a ser feita e um horário para deitar e dormir, para no outro dia levantar e fazer a mesma coisa. E aí, no final de semana, normalmente a gente encontra com os nossos amigos ou vamos a um culto. E quando a semana recomeça, a rotina é a mesma. A gente sempre preocupado em cumprir horários, sempre preocupado com os nossos compromissos, sempre preocupados em fazer as coisas para alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Não que seja errado, mas sem querer, às vezes inconscientemente, a gente estava se preocupando muito em fazer e menos em estar com Deus, menos em ser como Deus. Quantas vezes, quantas milhares de vezes a gente já ouviu dizer que Jesus está voltando, que Jesus está perto, que os sinais estão aí para quem quer ver. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas quantos de nós já paramos para pensar nisso? É como eu estava falando com uma amiga essa semana, que muitas das vezes a gente ouve as coisas, a gente sabe das coisas, mas não paramos para nos aprofundar nessas coisas, para procurar entender essas coisas. O que significa Jesus está voltando? O que implica isso em nossas vidas? A gente sabia, Jesus está voltando, a gente ouviu isso, a gente sabe, nossos sinais estão aí, mas a gente continua na nossa correria, nos nossos corres aí do dia a dia. Eu tenho certeza que a gente ouvia, mas talvez não dava tanto valor, não dava devida atenção a isso. Eu acredito que por não termos dado a devida atenção a isso, fomos obrigados, digamos assim, a desacelerar. Porque quantas e quantas vezes fomos avisados? Imagina se a população continuasse na correria que estava, sem ter esse tempo de respirar. Onde é que a gente ia parar? A nossa mente trabalhava muito rápido. Não só na questão da tecnologia, que avança rápido, não, mas em questão de notícias. Eu tinha comentado com uma outra amiga sobre o porquê da nossa geração ser ansiosa. A gente acaba de ver uma notícia aqui
em menos de um minuto depois já tem outra, aí em menos de um minuto depois já tem outra, e tem outra, e tem outra. Se você não parar para respirar, você buga, a cabeça explode. E a gente estava caminhando para isso, a nossa sociedade estava caminhando para isso, era tudo muito rápido. E aí, enquanto eu refletia sobre isso, eu lembrei da passagem de Eclesiastes 3, que diz que há tempo para tudo. Há tempo da gente ir lá e fazer, há tempo da gente ir lá e colocar em prática, mas também há tempo da gente parar e respirar. Há um tempo certo para cada coisa acontecer, mas para todos os momentos e fases da vida é tempo de ter fé. Nós devemos acreditar, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. Para todos os momentos deve existir fé em nossos corações. Tem uma música que ela é em inglês, muitos de vocês conhecem, tenho certeza. E na ponte da música, a moça canta, mesmo quando eu não vejo, você está trabalhando. Mesmo quando eu não consigo sentir, você está trabalhando. Você nunca para. Você nunca para de trabalhar. Esse você se refere a Deus. Mesmo quando a gente não vê ou não podemos sentir, Ele não para de trabalhar. Ele continua olhando por nós. Ele continua no controle de tudo. Algumas coisas que eu mais tenho ouvido ultimamente e agora? Como eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Há uma preocupação excessiva sobre como vamos fazer tal coisa, como será o amanhã. Há essa ansiedade do futuro, quando na verdade a gente precisa pegar essa energia que a gente está depositando na preocupação, depositando no medo e transformá-la em combustível para a nossa fé. A gente está muito preocupado com o amanhã e se esquecendo de viver o hoje, o agora. As nossas perguntas têm sido mais: e agora? O que é que vai ser? E agora como é que eu vou fazer? Na verdade, a nossa pergunta deve ser: o que é que eu tenho que aprender? Eu tenho ouvido muita gente falar que esse é um tempo que Deus está usando para trabalhar no coração das pessoas e tal, que esse é o tempo que Deus está usando para trazer as pessoas de volta, trazer as pessoas para perto. E eu acredito nisso também, isso não é errado, não estou criticando. Mas ao mesmo tempo que eu ouço as pessoas falarem sobre isso, elas estão questionando toda essa situação, procurando saber o porquê e não para quê. Enquanto eu estava passando por aquele processo lá de aprendizado, eu entendi que a pergunta que eu deveria fazer não era o porquê de tudo aquilo, mas o para quê. Em Eclesiastes 3 fala, tem no versículo 7, se eu não me engano, fala que há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Não era tempo de eu falar, era tempo de eu ficar calada e ouvir o que o mestre tinha a dizer. Nesses dias, a gente tem ouvido, para mim, a sensação que eu tenho é que tem muito barulho, não só do noticiário nas televisões, não só nas informações que tem na internet, como também entre a população. Quando você vai no mercado, no açougue, você ouve as pessoas falando, é tudo o que elas sabem falar, parece que ninguém tem mais assunto. O único assunto, a única coisa que sai da boca das pessoas é a palavra coronavírus. A única coisa que sai da boca das pessoas é o índice de infectados, o índice de mortes, a comparação entre um país e outro, não se fala de mais nada. Parecemos robôs programados para falar somente essas coisas. Se a gente continuar dessa forma, a gente vai ficar louco dentro de casa. É tempo de ouvir o que o mestre tem a dizer. É tempo de acalmar o coração, aquietar a alma, silencia esses barulhos. Você já sabe as informações, você já tem as informações que precisa ter. Então respira, desacelera, aproveita esse tempo para se achegar mais a Deus e ouvir o que Ele tem a dizer. Ouvir as palavras dele que trazem paz ao nosso coração. Quantas pessoas você já ouviu dizer que, mesmo em meio a tudo isso, elas se sentem consoladas, se sentem em paz.
E talvez você não esteja sentindo, talvez você tenha se perguntado por que que eu não consigo. E eu te pergunto, será que você não está longe demais? A ideia desse tempo é se chegar a Deus para aprender. Você já perguntou para Deus o que é que você tem que aprender? Já pediu ajuda dele para aprender isso o mais rápido possível? Para nossa nação aprender o que tem que ser aprendido o mais rápido possível? Para que tudo isso passe o quanto antes? Nós precisamos estar perto. E mais do que estar mais perto, nós precisamos estar juntos. É como num casamento onde uma pessoa só conhece verdadeiramente a outra quando já estão morando juntos. É onde a intimidade, a amizade, a confiança e o amor crescem. E com Deus não é diferente. Tem coisas que não nos serão reveladas se estivermos longe. Tem coisas que só serão reveladas para quem está perto, para quem é íntimo. Busque essa intimidade. Tem um versículo que diz para buscarmos a Deus enquanto ainda é tempo. Uma vez eu estava ajudando, eu e mais uma amiga, estávamos tendo um período lá de oração, porque a ideia era ajudar ela com alguma coisa. E aí, durante um dos cultos, eu senti que Deus tinha falado para mim assim, presta atenção. E aí eu comecei a prestar atenção em uma parte. E uma frase que saltou aos meus olhos, que ficou na minha mente por um tempo, foi sobre seguir os passos de Jesus. E aí eu fiquei, como assim seguir os passos de Jesus? São coisas que a gente ouve, mas que talvez nunca paramos para pensar sobre isso. O que é seguir os passos de Jesus? O que implica seguir os passos de Jesus? E aí, enquanto eu perguntava para Deus sobre isso, veio à minha mente uma imagem até semelhante à de uma série que eu tinha visto, sobre um campo minado. E Jesus era quem ia à frente. Ele sabia a direção que ir, ele sabia onde pisar. E quem estava atrás mantinha os olhos nos pés dele. Quando ele tirava um pé, a pessoa colocava o pé dela na pegada de Jesus. Quando ele tirava o outro, a pessoa colocava outro pé e assim iam caminhando. Isso é seguir os passos de Jesus. Aonde ele tirou o pé, você vai e coloca o seu. Aonde ele tirou o outro, você vai e coloca o seu. O segredo aqui é manter os olhos fixos em Jesus. Porque se a gente olhar para o lado, se distrair e o vento sem querer apagar aquela pegada, como é que você vai saber onde pisar? E se você pisar no lugar errado, você vai se machucar. E a nossa tendência quando a gente erra, quando a gente falha, é parar onde a gente está e ficar choramingando, ficar resmungando, ficar reclamando. Ai, porque eu não consegui, ai, porque eu não vou conseguir, ai meu Deus, e agora? E gente, tudo bem, isso é natural do ser humano, eu já fiz isso muitas vezes. Mas a boa notícia é que Jesus não deixa ninguém para trás. Você acha mesmo que ele não sabe que você já passou por esses momentos em que você parou, ficou chorando porque errou, porque falhou e não sabe como fazer para voltar? Você acha mesmo que ele não te viu parado nesses momentos? Você acha mesmo que ele não viu suas lágrimas? Mas para Jesus vir te ajudar, você precisa chamar por ele, porque ele não vai te obrigar a nada. Existe uma coisa que nos foi dada, chamada livre-arbítrio. Ele não vai te forçar a fazer nada. Você precisa falar, você precisa pedir ajuda. Tem uma passagem muito famosa que eu tenho certeza que você já conhece, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você acha mesmo que o objetivo de Deus, no meio de todo esse caos, é te deixar em pânico? Você acha mesmo que o objetivo dele é te deixar louco, te deixar ansioso, te matar? Pare e pense, se Deus quisesse mesmo acabar com toda a humanidade de uma só vez, ele já teria feito lá na época do dilúvio. Não precisaria deixar chegar até aqui, século XXI. Mas ele não acabou com a humanidade inteira, tanto é que ele salvou Noé e a sua família. Você acha mesmo que ele iria destruir algo, uma criação, para a qual ele olhou depois e disse que era muito boa?
Se ele quisesse mesmo o seu mal, você acha mesmo que ele teria enviado o seu único filho para morrer e sofrer por nós? Mas não, pelo contrário, mesmo com todos os nossos erros, mesmo depois de todos os erros que cometemos e ainda vamos cometer, ele ainda nos convida, ele ainda nos diz: vinde a mim. Deus deu o seu único filho por amor a você, por amor a mim. Ele fez isso para que tivéssemos esperança de um futuro melhor. Ele fez isso para que tivéssemos esperança de vida eterna e não para que morrêssemos. A questão é, com o livre-arbítrio que o próprio Deus te deu, o que é que você escolhe? Estar perto e junto de Deus ou estar distante? Estar na luz verdadeira ou na escuridão das incertezas? Da mesma maneira que a gente não sabe como se forma uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, a gente também não entende os planos de Deus. Momentos de alegria e felicidade passam, momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de incertezas passam. Tudo passa. Nossa vida não se baseia em momentos, nossa vida se baseia em uma história. Existe uma história para a gente viver. Não faça desse momento a sua história, porque não acaba aqui. Grave essas palavras no seu coração. Vai passar. É tempo de desacelerar, tirar os nossos olhos daqui da terra e voltar os nossos olhos para o céu. Faça como o filho pródigo. Volta para o nosso Pai, volta para Deus. E pode ter certeza que Ele vai ao seu encontro de braços abertos, pronto para compartilhar com você, compartilhar com a gente a alegria da reconciliação. Se você já experimentou essa alegria, não perca ela de vista. Se você ainda não experimentou, busque ela enquanto ainda é tempo. E quando você estiver cheio dessa alegria que a paz de Deus traz ao nosso coração, compartilhe ela com outras pessoas. Que tal uma epidemia dessa alegria?